Hoje eu quero contar a história de um reizado cujo mestre começou aos 14 anos, quebrou preconceitos que existiam pela cidade e hoje se tornou referência e orgulho para todo o município. Hoje a gente conhece o trabalho e o colorido do reizado sergipano Baile Estrela. Viajamos ao município de Moita Bonita e conhecemos o mestre Roberto, que há 17 anos resgatou a tradição influenciado pelas memórias de sua avó. Tem um papo sobre as figuras presentes no reizado, a confecção dos figurinos, cantigas e, claro, todo aquele jogo que faz dessa manifestação cultural uma grande apresentação pelas cidades. Simbora, que folclore é coisa séria e divertida. O Giro Sergipe está começando. Moita Bonita, agreste central sergipano. Localizado a cerca de 70 quilômetros de Aracaju, Moita Bonita é berço de várias manifestações culturais. Uma delas é o reizado Baile Estrela. Agora estamos indo para a casa de Dona Genalva, porque eu soube que é lá que todo mundo do reizado se reúne. E ela não só abriu as portas da casa dela, mas também ela ofereceu o esforço, o carinho, a acolhida dela. Dona Genalva estava me contando que a casa dela hoje está arrumadíssima, porque eu disse, olha, a gente está chegando na sua casa, vamos fazer bagunça. Ela, não se preocupe, você precisa ver nos dias de ensaio e de apresentação como é que fica aqui essa casa. Como é que fica aqui essa casa, Dona Genalva? Então, é isso mesmo. E aqui essa casa, no dia de ensaio, no dia que tem a apresentação, essa casa fica revirada, de cabeça para baixo. Mas por que vem todo mundo para cá? Porque vem o grupo inteiro para cá. Todo mundo se arruma aqui na minha casa. O figurino fica aqui. E aí é sapato, chinelo para um canto, roupa em cima da cama, roupa em cima do sofá, das cadeiras, boi no chão, sapato. Olha, é uma verdadeira bagunça, sabe? Depois que a gente chega das apresentações, e aí no dia seguinte eu passo o dia, entro pela noite para colocar a casa no lugar. Ai, meu Deus, mas a senhora não se incomoda 17 anos depois? Não, assim, eu não reclamo do trabalho, não me cansa, porque é uma coisa que eu gosto demais. Isso é tão gratificante para mim. Essa família, o reizado hoje é uma família para mim, né? Sou mãe de todos. Mas antes de seguirmos com o programa, que tal relembrar o que é o reizado? Ele é uma celebração natalina, né? O assunto primeiro, o assunto fundante do reizado é justamente louvar Jesus e Maria, e é tanto que a palavra reizado vem justamente de reis, desses reis magos, né? O reizado, ele tem todo um ritual, né, para ser desenvolvido. Geralmente começa com uma marcha de entrada. Quando é possível, geralmente o reizado faz um deslocamento de um ponto até chegar ao seu local de apresentação, que a gente chama de serenata, né? Cantar a serenata até chegar no local de apresentação, vem com partidário, enfim, né? São as duas bandeiras que representam os cordões. Logo assim que chega, geralmente canta os pedidos de licença, louvores aos donos da casa, cumprimentos aos donos da casa. Logo em seguida, canta o Bendito, que é um canto emblemático que o reizado em Sergipe ainda conserva, né, que representa justamente esse assunto fundante do reizado, que é de louvar Jesus e Maria, né? Traz essa característica que ele tem de ser do ciclo natalino. Logo após, nós temos as brincadeiras com variados temas, né? Você tem música que fala de colheita de café, que fala de colheita de maracujá. E o reizado vai desenvolvendo todas as jornadas dele, depois chega a parte das figuras, que é onde cada brincante, cada figura ali vai desenvolver a sua moda no centro. Assim como a cigana, assim como a cabocla, assim como a baiana, a beija-flor, enfim, né, todos os personagens. E também a figura do boi, que aí é a última figura a se apresentar dentro dessa jornada. Quando o boi vai embora, e o reizado já vai cantar as despedidas, né?
as valsas de saída e as marchas de retirada. A Dona Deus é como se fosse a dona ali da brincadeira, né? Quem comanda o ritual do reizado. O Mateus, quando ele vai cantar uma música, primeiro ele pergunta à Dona Deus, o que é que vai sair agora? Então sou eu quem decido o que é que vai ser apresentado naquele momento, e também sou como uma espécie de cuidadora, né, das outras figuras, já que o Mateus é um pouco mais irresponsável da brincadeira, ele dá graça, então é a Dona Deusa que tem esse papel de cuidar das meninas, das figuras. Senhorita Dona Deusa! Pronto, seu Mateus. Acabou, ou ainda tem, minha filha? Já tem. E o que é que vai sair agora, então? Nós vamos apanhar café. Tu vai apanhar café aqui? Tem plantação de café aqui, Dona Deusa? Não, seu Mateus, é a música. No reizado tem os dois cordões, né? O verde e o vermelho. A Dona Deusa não faz parte de um nem de outro. Ela representa os dois, né? Ela é do todo. Por isso que o figurino é dividido entre as duas cores. Sabia que no reizado tem um mito que conta o porquê do palhaço? O reizado eram mulheres que também queriam ofertar donativos a Jesus e Maria, e elas não tinham o que ofertar, né? A mulher geralmente fica atrelada aos trabalhos domésticos, não tinha o que ofertar. Então elas decidiram se reunir, saírem cantando de casa em casa, né, fazendo louvações e arrecadando donativos para ofertar ao menino Jesus. Nessa história, o rei Herodes descobriu que estava havendo esse movimento, né, como tem lá a história bíblica, e mandou um cara travestido de palhaço no meio delas para descobrir onde era que o menino estava, que esse era o propósito dele. Nisso, é muito engraçado, né, o desfecho do mito, porque dizem que o palhaço se encantou com o ouro que o rei tinha ofertado, ficou tão fitado no brilho do ouro que esqueceu de avisar Herodes, e aí ficou o reizado todo composto de mulheres com um intruso no meio, que é o Mateus. E o palhaço é mesmo figura essencial no reizado sergipano. E por aqui é conhecido como Palhaço Mateus. Hoje, quem representa essa figura no reizado Baile Estrela é o próprio Roberto, mestre e grande entusiasta para a criação do grupo, desde quando ainda era um adolescente. Desde pequenininho, de 5, 6 anos, bagunçando na casa. E aí minha mãe conversava na cama à noite, ele dormia com ela, essas histórias antigas de reizada. E daí do nada ele chegava no outro dia em casa e colocava um lençol e disse que era um boi e fazia um... Aí tinha a minha filha Bruna, né, que é mais nova do que ele. Isso o Roberto já com uns 9 anos, ela com 4. E aí ele chamava a Bruna para brincar de reizado. E ela não tinha noção de nada, mas tudo que ele chamava, ela fazia. E desde criança era assim, o que um chamava para fazer, o outro ia. Vice-versa, com o reizado não foi diferente. E ele me chamou para fazer um reizado. E eu fui fazer um reizado, brincar de reizado, sem nem saber o que era reizado. E aí eles bagunçavam, cortavam fita dentro de casa e colocavam no chapéu e tudo. E começou aquelas brincadeiras. Eu dizia, mas eu nunca vi umas brincadeiras tão diferentes das outras crianças como o Roberto brinca com Bruna, né? Eu cheguei a confeccionar boi de papel, mas não tinha onde guardar, usava ele uma vez e era meio que descartável, né? A gente tinha um trabalhão e depois descartava. Reunia as primas, minha irmã, né, que hoje é a Dona Deusa do reizado, e a gente brincava, fazia as fitas de livros que já estavam em desuso, a gente recortava, fazia fitas, usava o chapéu que geralmente meu pai ia para a roça, eu vestia o pijama da minha irmã para parecer o Mateus, né, a roupa do palhaço. A gente não tinha tinta para pintar o rosto, picotava papel de presente colorido, que geralmente colocava embaixo da cama, que tinha aquela história que ganhava mais presente se deixasse lá. A gente picotava, colava no rosto com cola branca para parecer o palhaço. E o retorno do reizado na cidade tornou-se um projeto de toda a família. Quando a gente começou, era como se fosse, pra mim, era uma brincadeira, né? Eu não tinha noção do valor que isso tinha, né? Pra manutenção da cultura do nosso povo. E, além disso, o reizado possibilitou que a gente conhecesse outras manifestações, né? Participando dos eventos culturais, coisa que as pessoas daqui não tinham muito acesso, né? Às vezes, nas aulas, na escola, a professora ia falar sobre
por exemplo, o Parafuso, São Gonçalo, muitas das vezes só eu conhecia a manifestação ali na classe por já ter participado dos festivais e eventos folclóricos que os outros grupos sergipanos também fazem parte, né? Então, na verdade, eu não comecei como Dona Deusa. Foi assim, na primeira apresentação do Reisado, quem fez o papel de Dona Deusa foi uma prima nossa de Aracaju, que é formada em teatro e ajudou a gente, fez o papel de Dona Deusa. Eu era, na época, a cabocla. Só que aí ela estudava, foi trabalhar, não tinha condições de ficar nesse vai e vem, né, de Aracaju para Moita, para os ensaios e para as apresentações. E aí, as duas primeiras eu não fui Dona Deusa, daí em diante eu fui a Dona Deusa do Reisado. Eu trabalho fora, chego em casa, vou cuidar da casa, mas ainda tenho esse trabalho extra, né? Que é todo vestido, a gente só paga a costureira para montar o vestido. Toda a parte para arrumar fita, fuxico sou eu, Roberto. Os chapéus a gente faz em casa também. O boi sou eu e ele que faz, Jaraguá. Tudo. A gente não paga para fazer nada, sou eu e ele. Na época, quando eu estava em São Paulo, que o Reisado já tinha alguns anos, então eu comecei a assistir o Reisado e aí eu olhava para os tecidos deles e era bonito, colorido, tudo. Eu falei, mas opa, a gente pode dar um up nesses tecidos aí, com mais brilho. Então, como eu trabalhava em uma loja, que trabalhava com decoração e com tecido. Então aí eu comecei a mandar uns tecidos para eles também, fazer as vestimentas deles. Meu pai, quando eu não tinha esse conhecimento que ele gostava tanto de reisado, né? Mas aí eu pude perceber isso quando o Roberto fundou o grupo. Aí o meu pai era apaixonado, ele era assim encantado. No dia que via falar, acertou uma apresentação para Aracaju, para Itabaiana. Aí assim que ele sabia da notícia, ele já vinha correndo, dizia, e aí, você já sabe o transporte que vai levar o grupo? Porque eu quero ir, tem que ter uma vaga para mim. Oh, meu Deus, seu pai falava isso? Falava isso, E ele ia para as Ele apresentações? ia, ele não ficava nenhuma apresentação. Ele gostava de assistir. De assistir, era. Reisado. Era. E depois, no outro dia, ele vinha para cá fazer os elogios, falar o que ficou bom, onde teve um erro, ele fazia isso. E você achou que Dona Maria não estaria presente numa apresentação do Reisado assim, pertinho de casa? Pois ela não só estava presente, como a encontramos cantando junto a seu neto. Eu fazia as roupas, que eu fazia fuxico, enfeitava, nós enfeitava os chapéus. Depois trocou aquela roupa por seda. E tudo, eu ainda fiz 2 roupas, essa e a segunda, foi eu que fiz. Aí nós enfeitava chapéu, nós enfeitava vestido e fazia fuxico a noite toda. Tinha noite que 12 horas da noite nós estávamos fazendo fuxico. E sei que foi e montou o grupinho dele assim, né? Me sinto muito feliz, gosto muito.